Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Janaína Lisboa e estou aqui para compartilhar mais um dia da Palavra de Deus com você que está aí me assistindo. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui trazendo mais um dia da Palavra de uma maneira simples e fácil para o seu entendimento. E hoje eu quero trazer um tema, que eu acho muito relevante para que você entenda na sua cabeça que as nossas guerras, elas sempre serão constantes, tá? Primeira coisa que você tem que desconstruir na sua mente é que você vai ter uma vida tranquila e fácil e que tudo vai dar certo na sua vida. Não vai acontecer assim. Na verdade, as nossas batalhas, elas servem para nos ensinar, para nos amadurecer, para nos fortalecer. E hoje eu quero ensinar algo poderoso da parte de Deus para você que está aí me assistindo, através do livro de Esther, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 2 inicialmente. E eu quero contar um pouquinho dessa história para você, mas eu preciso te ensinar a como escolher as suas batalhas. Por quê? Porque existem batalhas, gente, na nossa vida que elas não são, como eu posso dizer, relevantes, tá? Existem batalhas que a gente nunca vai vencer e existem batalhas que valem a pena a gente lutar. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero falar para você a respeito das batalhas que você precisa escolher. E talvez você esteja se perguntando assim, Janaína, mas como que eu vou saber qual a batalha eu devo escolher? Calma que eu vou te contar, mas se você já ficou comigo até agora, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e me ajuda a expandir a palavra de Deus. E deixa aqui nos comentários se você já enfrentou alguma batalha achando que você ia vencer, mas na verdade você perdeu porque aquela situação era uma situação que não valia a pena e você se empenhou, se dedicou, mas você acabou se frustrando. Eu quero falar com você sobre a inteligência de escolher as batalhas certas para enfrentar. Hoje no livro de Esther, eu vou falar para você da rainha Esther, que era uma mulher judia, uma mulher diferenciada. Seus pais eram falecidos, ela foi criada por Mordecai, seu tio. E ela era uma jovem diferenciada, virgem, bonita, né? A Bíblia fala que ela era bela, que ela era diferente. E em determinado momento, o rei daquele período resolve, tá? Porque ele tem uma esposa chamada Vasti. E essa esposa, ela desobedece aquilo que ele pede a ela. Ele pede para ela desfilar para seus convidados e ela se recusa porque ela estava numa festa particular dela. Mas isso aí cabe uma outra pregação. Hoje eu quero falar para você a respeito do momento que esse rei decide que ele não quer mais como rainha a Vasti e resolve escolher uma nova rainha para o seu reino. A Bíblia fala que muitas jovens foram selecionadas e preparadas para chegar até a presença do rei. Elas ficaram em média, se eu não me engano, 1 ano se preparando, né, para encontrar com o rei, para que ele pudesse escolher a sua nova rainha. E Esther, ela se prepara de maneira diferenciada, né, se ungindo, se preparando. E a Bíblia fala que ela ganha também o carinho dos funcionários do palácio, porque ela era um doce de mulher, como se assim eu posso dizer para você entender melhor. Mas em determinado momento o rei se afeiçoa por Esther. E um dos funcionários do rei, se eu posso assim dizer, ele resolve que vai ser feito um decreto contra os judeus, o povo da rainha Esther. E a rainha Esther fica muito aflita, porque apesar dele ser o rei e passar a ter um relacionamento com Esther, ele era o rei, ele era um homem duro. Então ela se prepara para falar com o rei sobre esse decreto que foi feito contra o seu povo. E hoje eu quero falar com você em Esther capítulo 7, versículo 2, e eu quero falar algo importante da parte de Deus para você. Disse o seguinte
o rei a Ester no segundo dia do banquete de vinho. Qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu desejo? Até a metade do reino se te dará. O que ele está dizendo? Num determinado momento de uma festa, ele chega para ela e fala assim: rainha Ester, o que você quer? Porque o que você pedir, assim será feito, assim eu vou te dar. Lembrando que já existe um decreto instaurado que ela e todos os judeus seriam mortos por causa de um funcionário do rei. Então, que se chama Amã, tá? Por sinal. Esse funcionário do rei, ele não gosta dos judeus e ele resolve perseguir os judeus. E ele faz com que ele induz o rei a fazer um decreto contra os judeus. Porém, a rainha Ester não havia contado que ela era judia. Então, preste atenção na estratégia da rainha Ester. Ela ganha a afeição do rei. Ela obedece o rei, ela é diferente, ela fala no momento certo, ela se comporta da maneira certa. Então o rei começa a olhar para ela de maneira certa e ela ganha o carinho do rei. Ela espera o momento certo para falar com o rei. Então ela ora, ela pede direção ao Senhor para que ela saiba falar no momento certo com o rei. Então olha o que está acontecendo aqui. O rei chega para ela, depois no segundo dia, num banquete do vinho, ele pergunta para ela: qual a tua petição, rainha Ester? E se te dará, ou seja, e assim será feito. E qual é o teu desejo, rainha? Até a metade do reino se te dará, ou seja, até a metade do meu reino eu te dou, rainha. Fala para mim qual é o seu pedido. E aí a rainha Ester entende que aquele momento é um momento, é a deixa para que ela possa enfrentar o seu problema. E aí ela vira e fala para ele assim: então disse a rainha Ester: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me-á a minha vida como petição e o meu povo como desejo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez, se ainda por servos e por servas nos vendessem. Calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? Onde está esse cujo coração o instigou a assim fazer? Olha o que ele fala para a rainha Ester: vocês serão aniquilados, vocês serão mortos. Quem é esse que teve o coração motivado a fazer isso com vocês? Então disse Ester, versículo 6, o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Presta bem atenção no que eu vou falar para você. Ela era a rainha, mas ela, dotada de tanta sabedoria, ela fala para o rei assim: ela pensa, eu vou esperar o momento certo para falar com o meu rei, para que ele esteja afeiçoado a mim e ele seja motivado a vir em favor do meu povo. Tá bom, pastora Janaína, entendi que ela foi inteligente, entendi que ela foi sábia, mas você está falando de escolher as guerras. Presta bem atenção no que eu vou falar. Ela poderia ter ido brigar com Amã, ela poderia ter forçado o rei, ela poderia ter ido contar ao rei o que tinha acontecido no momento que não era oportuno, mas ela orou e ela pediu direção ao Senhor e o Senhor abriu a oportunidade para que ela fizesse isso. Pastora Janaína, não estou entendendo o que você quer falar. O que eu quero dizer para você hoje é que você tem que ter estratégia e aprender quais batalhas lutar. Vou te dar um exemplo claro, tá? Meu marido bebia muito e ele chegava bêbado muitas vezes. Vale a pena eu discutir nessa hora que ele tá bêbado? Obviamente que não. Teu chefe chegou estressado, tá dando patada em todo mundo. É a hora que você vai pedir um aumento? Claro que não.
essa batalha não cabe nesse momento. Deus vai te dar estratégia no momento certo para você enfrentar a batalha. Tá bom, Janaína, mas qual batalha eu devo escolher? Presta bem atenção. Você vai precisar de inteligência para definir isso. Primeira coisa que você tem que se perguntar: essa batalha que eu vou enfrentar é algo bíblico que pode me favorecer? É algo que vai ajudar alguém do povo de Deus? Ou eu quero fazer só porque eu quero? Primeiro de tudo, dá um exemplo, pastora Janaína. Eu vou dar um exemplo para você. Você tem uma avó, tá? Ela mora na sua casa, tô dando um exemplo. E ela é chata a vida inteira. Você é cristão e ela tem uma outra religião. Vale a pena você bater boca com ela todos os dias por causa da sua fé? Obviamente que não, ela é uma idosa. Peça a Deus estratégia para você enfrentar a situação na hora certa, debaixo da direção do Senhor. Então, você precisa entender que você precisa filtrar. A primeira coisa, se essa batalha é uma batalha que vai favorecer o povo de Deus ou alguém do povo de Deus. Então, por exemplo, eu lutava pelo meu marido. Essa é uma batalha que para mim valia a pena enfrentar. Por quê? Porque eu era uma serva do Senhor, sou uma serva do Senhor. E eu queria ter uma família debaixo da palavra de Deus. Então a Bíblia diz, tem uma promessa de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então isso é bíblico, vale a pena eu lutar. Ah, não é bíblico, não vale a pena você lutar. Vai ficar batendo boca com os outros na rua, por quê? Se não tem fundamento. Você pode dar um mau testemunho, você pode errar, então não vale a pena. Segundo ponto, é a hora certa de você guerrear essa batalha. Porque, por exemplo, Esther sabia que ela ia precisar enfrentar essa batalha, mas ela pediu a hora certa a Deus. Ela pediu a estratégia certa a Deus. Se ela faz isso, apesar de ser bíblico, porque ela queria defender o povo de Deus, na hora errada ia tudo por água abaixo. Mas não, ela esperou a hora certa. E outra coisa que você precisa saber antes de enfrentar uma batalha: as consequências dela. Se a Esther não faz nada diante dessa batalha, tá? Dessa luta travada, se ela não faz nada, ela e todo o povo de Deus seria morto. Então, as consequências valiam a pena a tentativa. Valia a pena o enfrentamento. Então, primeiro ponto é bíblico. Segundo ponto é a hora certa. Quais as consequências dessa batalha? Isso é um planejamento estratégico. Eu trabalho com isso. Você tem que avaliar o cenário da situação e ver, isso aqui vale a pena lutar, isso aqui não. Ah, eu tenho um ministério, eu tô querendo implantar esse ministério a todo custo, todo mundo é contra mim, os pastores são contra mim, existe uma batalha espiritual. Ei, reflita. Talvez seja de Deus, mas talvez não seja a hora certa. Talvez as consequências da implantação vai gerar frustração em você. Então, avalie todos os cenários antes de escolher e entrar em uma batalha. Esther escolheu entrar em uma batalha. Primeiro, porque era bíblico. Ela escolheu a hora certa. E terceiro, as consequências valiam a pena. Então, essa batalha vale a pena. Eu ainda acrescento mais um tópico aqui agora para você. Você acredita que essa situação pode ser mudada? Ah, eu não acredito. Então, não vale a pena entrar nessa batalha. Porque ela pode gerar um desgaste, uma frustração, exceto se você tiver uma palavra de Deus para fazê-lo. Vou dar um exemplo, tá? Seu pai e sua mãe, você já não mora mais com eles, eles não são mais responsáveis por você. Você vai ficar batendo boca com seu pai e com a sua mãe? Não, deixa eles. Não vale a pena, porque a situação não vai mudar, entendeu? Muito pelo contrário, não é bíblico, porque em algum momento você pode desonrar. As consequências, talvez não tenha consequência nenhuma, mas talvez a consequência seja uma briga entre você e seus pais, seja uma briga entre você e seu marido. Então, tudo é a sua estratégia para que você possa avançar no processo. Então, aprenda a escolher as suas batalhas com inteligência.
E eu quero pedir para você que, se você já sabe de alguém que está dando murro em ponta de faca, enfrentando batalhas que não são bíblicas, não é a hora certa e as consequências podem ser desastrosas, ou é alguma situação que, na tua percepção, pode ser que Deus nem queira fazer esse milagre, manda esse vídeo para essa pessoa. Fala para essa pessoa, assiste essa palavra, porque Deus vai falar com você. Porque eu tenho certeza, irmão, que existem pessoas que precisam ouvir isso da parte de Deus. Então, eu quero compartilhar essa palavra com você e eu quero que você deixe aqui nos comentários. Pastor, eu estou enfrentando uma batalha e eu acabei de ver que essa batalha não vale a pena. Pastor, eu estou enfrentando essa batalha e eu continuarei porque, de acordo com tudo que a senhora falou, essa batalha vale a pena. Não desista daquilo que está encaixado dentro dessas coisas que eu falei. Por quê? Porque o Senhor vai fazer o sobrenatural na hora certa. Se coloque em oração, peça direção a Deus que você vai receber aquilo que você tem pedido. Amém? Deixa eu orar pela tua vida. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento a vida de cada um que está me assistindo agora. Meu Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor é um Deus que nos dá estratégia, nos dá direção, nos dá vida, nos dá forças para lutar. Deus, fala conosco aquilo que o Senhor quer falar, dai-nos a direção do que precisamos fazer, que saibamos, Senhor, escolher as suas batalhas, agir na hora certa e medir as consequências. Deus, na autoridade do nome de Jesus, possamos avaliar as batalhas que valem efetivamente a pena e as batalhas que não valem a pena. Pai, eu te louvo e te agradeço, eu te peço, abençoa os meus irmãos, em nome de Jesus. Amanhã eu te espero aqui, às 22 horas, para mais um vídeo. Fica com Deus, Deus te abençoe e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Amém? Até amanhã.